E te damos toda a glória e toda a adoração. E te agradecemos, ó Pai, por estar neste lugar, nessa casa, Pai, que o Senhor tem provido todas as coisas, que o Senhor tem cuidado. Te louvamos, Pai, por este lugar. Te louvamos, ó Pai, por cada vida que está aqui, por cada família, Senhor, que está aqui, por cada uma das nossas crianças que estão sendo ministradas no Ministério Infantil, por aqueles que não puderam estar presencialmente, Pai, que estão pela internet, que também são membros deste corpo. Te louvamos, ó Pai, por cada vida, e te pedimos, ó Pai, fala conosco nessa noite. Ministra os nossos corações, Jesus. Ministra os nossos corações. Espírito Santo, nós precisamos ouvir a Tua voz. Por isso, aquieta o nosso coração. Nos dá, Senhor, um coração contrito e quebrantado, e um coração, Pai, que possa entender espiritualmente, entender profundamente as Suas verdades. Que não seja apenas, ó Pai, uma mensagem que vai passar pelos nossos ouvidos, mas que seja uma mensagem que vai penetrar no mais profundo do nosso coração e que traga frutos sobre nós. Por isso, em nome de Jesus, Pai, fala com nossas vidas, fala com o Seu povo e usa a minha vida, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, nos Salmos de número 133, verso de número 1. Salmo 133, verso 1 ao verso de número 3, nós vamos ler. A palavra do Senhor diz assim, está no telão também, se vocês preferirem. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba e a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida para sempre, até aí. Amados, esse texto escrito por Davi, muitos estudiosos dizem que foi no momento onde Davi estava sendo consagrado rei sobre todo Israel. Davi teve duas consagrações, primeiro sobre um reino sul e depois sobre o reino norte, ou melhor, sobre o reino sul e depois sobre toda Israel. E no momento em que ele foi levantado ali por Deus e reconhecido ali pelo povo de Israel como rei sobre toda Israel, provavelmente esse texto tenha sido escrito nesse momento. E também esse texto era um cântico de romagem, um cântico que eles adoravam enquanto estavam indo para o templo ou indo de volta para suas casas. Segundo os estudiosos, Davi escreve esse salmo dizendo: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque havia uma unificação de toda Israel, tanto Israel Sul como Israel Norte, estavam juntos, reunidos para ali reconhecer a unção de Davi e reconhecer que Davi seria o rei sobre toda Israel, no sul e no norte, sobre toda Israel, Davi seria o seu rei. E Davi escreve que esse momento era precioso dos irmãos viverem unidos, porque nesse momento era um momento de unidade, esse momento era um momento de comunhão, e isso era bom e também agradável. E ele compara isso como um óleo precioso sobre a cabeça, um óleo que desce sobre a cabeça e sobre a barba, que escorre sobre a barba de Arão. E a representação de Arão é a representação do sumo sacerdote. A representação de Arão é a representação daquele que intervinha diante de Deus. Ele era a intercessão pelo povo de Deus, ele se colocava entre o povo e Deus. Ele é aquele que era responsável por entregar os sacrifícios, ele era aquele responsável por entrar no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. E quando ele compara esse óleo representa bênçãos espirituais. Então Davi, ele conecta, ele vincula a unidade do povo de Deus, a conexão da unidade da igreja, na unidade do povo, de um só povo reunido, com a bênção representada pelo óleo que descia
que era colocada sobre a cabeça e descia sobre a barba de Arão e até mesmo sobre a gola das suas vestes. Então o óleo representava a bênção. Então um povo reunido dentro do mesmo propósito, um povo que vive em união, além de ser bom e agradável, isso é também motivo de bênçãos. Esse também é um sinal de que as bênçãos de Deus se manifestam sobre um povo que vive em unidade. Quem está comigo, diga amém. Um povo que vive conectado dentro do mesmo propósito, e você vai entender um pouco mais do que eu estou querendo dizer. Não é uma conexão de um povo que está unido pela superfície, mas é uma conexão de um povo que está unido por um alicerce espiritual. Não é um povo apenas que está unido como você está unido com a pessoa do seu lado, ou você tem amizade e relacionamento com a pessoa do seu lado, mas é uma conexão, uma união através de um alicerce espiritual. Então não é uma conexão superficial, não é pelo fato do povo estar todo reunido juntamente ali em Israel para celebrar a unção de Davi como rei, mas é uma conexão espiritual, um alicerce espiritual, e isso faz com que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre as nossas vidas. A Bíblia continua dizendo sobre o verso número 3, diz assim: é como o orvalho de Hermon que desce sobre as montanhas de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O orvalho de Hermon, as geleiras de Hermon, os montes de Hermon, eles tinham várias geleiras ali no período do inverno, e quando aquelas geleiras derretiam, essas águas iam para as nascentes do rio Jordão, e isso mostrava o quê? Provisão da parte de Deus, porque o rio Jordão é um dos únicos rios dentro daquela região ali de Israel que era um rio de água potável. Jesus, quando vai falar com os seus discípulos, ele sobe até o Monte das Bem-aventuranças para falar a respeito de Mateus 5, 6 e 7, que ele fala das bem-aventuranças, que ele traz ensinos poderosos. Jesus fala naquele monte de frente com o rio Jordão, melhor, com o mar da Galileia, que tem a sua nascente no rio Jordão. Ou seja, o rio Jordão, que recebia as geleiras ali do Monte Hermon, essas águas do rio Jordão, nas nascentes do rio Jordão, iam parar no mar da Galileia, ou no lago de Genezaré, que era o maior sinal de bênção de Deus sobre o povo. Ou seja, ali era o lugar de água potável, o maior lugar de água potável que o povo de Israel tinha, que os outros países aos seus redores não têm. Quem está comigo, diga amém. Então, o que Davi estava querendo dizer? Que um povo reunido é como a bênção representada pelo óleo que desce, que vem sobre a cabeça e desce sobre a barba, chega na gola de Arão. Ele compara como isso, e compara também sobre as geleiras de Hermon, que descem para o rio Jordão, nas nascentes do rio Jordão, e depois vão terminar ali no mar da Galileia, ou no lago de Genezaré, que significa bênção e vida para sempre. Por isso que ele diz no verso 3, na parte B, ele fala assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, porque água é símbolo de vida, água é sinônimo de vida. Quem está comigo, diga amém. Por isso, amados, viver em unidade, viver numa unidade que está alicerçada no espiritual e não numa superfície natural, isso faz com que a bênção de Deus seja derramada sobre as nossas vidas, e isso faz também com que a provisão de Deus, representada aqui sobre as montanhas, as geleiras de Hermon descendo para as nascentes do Jordão, que representa a provisão, a água representa a provisão. Então a bênção do óleo e as geleiras de Hermon representam bênção e provisão sobrenatural. E um povo que vive em unidade é um povo que é condicionado a viver o sobrenatural. E como eu disse, não é uma unidade de boca para fora ou uma unidade superficial, mas é uma unidade espiritual, dentro de um alicerce espiritual. Isso chama as bênçãos de Deus para nossas vidas, isso atrai a bênção de Deus para nossas vidas, amém, amados? Quando nós nos movemos sobre a mesma causa, quando nós nos movemos para o mesmo caminho, nós atraímos as bênçãos celestiais do reino de Deus sobre nós. Unidade nos condiciona a viver o sobrenatural. A unidade não é ter as mesmas ideias, mas é ter a mesma causa.
Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: e a nossa causa é Jesus Cristo. A unidade não é sobre sermos idênticos em tudo, mas em tudo buscarmos sermos parecidos com Jesus. Então, você nunca vai ser igual a mim, e eu nunca vou ser igual a você, e você nunca vai ser igual ao seu coleguinha do lado. Olha para ele, e não pode ser seu marido, tá? Ou a tua esposa. Olha para outra pessoa e diga assim para ele: graças a Deus que nós não somos iguais. A nossa individualidade, a nossa singularidade, ela é respeitada pelo próprio Criador. O próprio Deus quis que fosse dessa forma. Ele não nos produziu em série. Ele não nos colocou numa mesma forma, no mesmo formato. Ele nos fez diferentes. Ele colocou propósitos diferentes, distintos dentro de cada um de nós. E isso é poderoso demais. Isso é muito lindo da parte de Deus, porque Deus, Ele entende as nossas particularidades, respeita as nossas singularidades. Ele respeita ali como nós somos. Ele entende como nós somos, Ele sabe das nossas qualidades e também sabe dos nossos defeitos, e mesmo assim escolheu nos amar e morrer por nós. Por isso, amados, unidade não significa que você tem que ser igual a mim. A unidade não significa que você tem que ter o mesmo pensamento que eu. Mas a unidade significa que nós estamos lutando pela mesma causa, e que nós estamos vivendo pela mesma causa. E a nossa causa é o Senhor Jesus Cristo, é a implementação do reino de Deus. A nossa individualidade natural, ela revela a nossa humanidade. Já a nossa unidade em Cristo, ela revela quem Deus é. Já pensou que por si próprio o ser humano ele é individualista e egoísta? É só você olhar para uma criança que não quer dividir o brinquedo. É só você olhar para uma criança num parquinho que ela quer tomar a frente da outra criança que está do lado dela. Amados, eu vejo isso na minha casa todo santo dia. Meus filhos brigam pelo controle da televisão. Eles têm ciúme um do outro para ver quem abraçou e quem pegou no colo. Ah, você me abraçou, você me levou no cavalinho para escovar o dente, me leva também. Ou seja, as nossas individualidades, elas nos separam. Agora, quando nós buscamos viver em unidade, e por isso que eu digo, buscamos viver em unidade, porque a unidade é algo que precisa ser buscada. Buscamos viver em unidade, nós nos tornamos cada dia mais parecidos com Ele. As nossas individualidades, elas nos separam. Um povo que saiu do Egito fez com que a sua individualidade, o seu egocentrismo era tão grande, o seu egoísmo era tão grande, que eles mesmo recebendo a bênção da libertação do Egito, eles morreram escravos no deserto. A mentalidade era a de escravo, e a mentalidade do escravo era: eu preciso que as minhas necessidades sejam supridas, eu preciso que Deus me dê água, eu preciso que Deus me dê carne, eu preciso que Deus me dê pão, eu preciso que Deus faça aquilo que eu quero. Isso revela a nossa individualidade. E um povo individualista é um povo que vive no deserto. Agora, um povo que busca viver em unidade, um povo que busca revelar o propósito de Deus na terra, é um povo que herda a terra prometida. Quem está comigo, diga amém. Josué e Calebe, eles eram um com a palavra de Deus liberada através de Moisés. E quando eles vão espiar a terra, eles não se encantam com ela e nem temem aqueles que estavam lá, mas eles acreditam na palavra de Deus. Eles acreditavam na promessa que Deus havia feito a Abraão, que daria uma terra que manava leite e mel. E eles acreditavam na promessa
que Moisés também tinha declarado para eles, e o papel de Moisés de ser o seu libertador e conduzi-los até a terra prometida. Caleb e Josué foram aqueles que tinham o seu coração unidos com o coração de Moisés, e mais do que o coração de Moisés, mais do que eles estavam conectados com o coração de Moisés, eles estavam conectados com o coração de Deus. Eles tinham uma causa, um propósito em Deus. E por isso que as condições contrárias da terra prometida não influenciaram Josué e Caleb, porque eles tinham um coração no mesmo propósito de Deus e no mesmo propósito de Moisés, o seu líder. O próprio Deus é um Deus que se manifesta em unidade. Ele é um Deus triuno, Ele é a Trindade, Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é Deus manifestado em 3 formas, sendo o mesmo Deus, sendo Pai, sendo Filho e sendo Consolador Espírito Santo. Por isso nós precisamos entender que a unidade do povo de Deus, ela é muito importante para o avanço da igreja e também para que nós venhamos atrair as bênçãos sobrenaturais de Deus sobre as nossas vidas. Jesus vai dizer que quem não ajunta, espalha. E nós somos um povo que, por mais que tenhamos pensamentos diferentes e que tenhamos as nossas particularidades e as nossas singularidades, nós temos algo que nos une, que é o sangue de Jesus Cristo. Quando nós estamos diante dele, ele nos leva para uma mesa, para um lugar de comunhão, para um lugar de relacionamento, e nesse lugar, na mesa, é um lugar de unidade. Jesus mesmo disse para os seus discípulos que muitos se assentariam na mesa de Abraão, e quando ele diz isso, ele não diz sobre os filhos de Abraão, que seriam os judeus, ou os descendentes de Abraão. Ele diz que muitos outros povos de outras terras se assentariam na mesa de Abraão. Isso significa que haveria uma unidade em toda a terra, no reino dos céus. Muitos povos de todas as nações, línguas, tribos, pessoas de diferentes culturas, no reino de Deus e nos céus, se sentariam na mesa junto com Abraão e junto com Deus Pai, amém, amados? E isso é poderoso demais, porque a unidade é algo que acontece no meio do povo de Deus, e Deus preza por isso. Deus preza por esse relacionamento, e você vai entender o que é a unidade. Deus preza que nós sejamos um. João capítulo 17, verso 21, diz assim, João 17, 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa oração sacerdotal de Jesus, eu tenho meditado nela algumas semanas, e eu tenho sido muito impactado com essa oração de Jesus, pelo fato de que Jesus poderia ter orado qualquer outra coisa antes de ele ir para a cruz, mas Jesus ora especificamente para que os seus fossem guardados, e Jesus ora para aqueles que haveriam de ser seus, ou haveriam de ser alcançados pelo Evangelho de Cristo. E ele ora dizendo: Pai, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Jesus, ele ora por uma unidade entre o povo de Deus, sobre aqueles que seriam alcançados, que de fato somos nós, que fomos alcançados, mais de 2000 anos depois, nós fomos alcançados por esse Evangelho de Cristo, e a oração de Jesus há mais de 2000 anos atrás, é que eu e você fôssemos um com Cristo, da mesma forma que ele era um com Deus. Amados, isso é poderoso demais, porque quando eu e você somos um com Jesus, significa que nós somos um com Deus Pai, e também significa que nós somos um com o Espírito Santo. E isso nos condiciona a viver uma vida em unidade. Isso faz com que a nossa vida seja completamente transformada. Isso faz com que a nossa vida seja totalmente restaurada aos padrões do céu. Jesus, ele abre mão da sua glória, ele abre mão do céu.
e veio em forma de homem viver nessa terra, se entregar por nós nessa terra, e Jesus veio trazer ali os conceitos do céu, as diretrizes do céu. Jesus veio trazer os padrões do céu para a terra. Então quando Jesus ora dizendo, eu oro para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Senhor, assim como eu sou um com o Pai, isso é poderoso demais, porque viver em unidade atrai as bênçãos celestiais e atrai o padrão do céu para a terra, amém, amados? Nós queremos o céu na terra, nós queremos a manifestação do céu para a terra, mas sem unidade não há como nós vivemos dessa forma. E se tem um povo desunido é o povo cristão. Se existe um povo desunido é o crente. É triste dizer isso, mas como nós somos desunidos entre nós mesmos. Muitas vezes nós carregamos mais a bandeira dos nossos ministérios do que a bandeira de Jesus. Nós defendemos mais as bandeiras dos nossos ministérios do que a própria bandeira de Cristo. Só que essa situação não é de hoje. Há 2000 anos atrás, Paulo teve que lidar com esse tipo de problema da mesma forma. Olha lá o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma língua, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Repita comigo, mesma disposição mental e mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Paulo está tratando aqui numa epístola para Coríntios, que foi uma igreja que deu trabalho para ele. Na verdade, olha o nome, né? Coríntios, né? Coríntios, dá trabalho mesmo. E foi uma igreja que deu muito trabalho para Paulo, uma igreja difícil de lidar, né? Difícil de ganhar do Corinthians na arena também, né? Mas, voltando aqui para o texto bíblico, Paulo, ele olha e diz assim, eu tenho ouvido que na casa de Cloe chegou a fofoca lá em Paulo. Eu tenho ouvido que na casa de Cloe está tendo contendas entre vocês. E qual é a contenda? De diversas que tinha em Coríntios. Qual era a contenda? Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Pedro. E outros diziam, eu sou de Cristo. Ou seja, havia uma contenda, ou seja, uma desunião, havia ali uma intriga, um problema, porque pessoas estavam levantando bandeiras de homens. Eles estavam dizendo, olha, eu fui batizado por Paulo, olha, eu sou discípulo de Cefas, ou de Pedro, olha, eu sou de Cristo. Havia uma desunião no meio do povo, e Paulo está dizendo, por acaso Cristo está dividido? Por acaso Cristo está dividido? Porque o que nos une é Jesus, amados. O que nos unifica é o sangue de Cristo. Então nós não podemos aceitar isso no nosso meio, e não podemos aceitar isso dentro do nosso contexto que nós vivemos na igreja do Senhor. Olha, eu sou disso, eu sou aquilo outro. Nós precisamos entender que nós somos de Cristo Jesus, amém, amados? Nós precisamos sim honrar o lugar onde nós estamos, participar, viver ali a cultura da igreja, entender a doutrina da igreja, entender ali a dinâmica da igreja, estar ali em concordância com isso. Só que nós precisamos entender que quando Deus nos olha dos céus, Ele vê o seu povo, Ele não vê as suas placas ministeriais, Ele não vê ministérios espalhados, Ele vê o povo de Deus que clama pelo seu nome, Ele vê um povo que o adora, amém, amados? Por isso não pode haver esses tipos de divisões em nosso meio,
Paulo já alertou sobre isso há quase 2000 anos atrás. Paulo havia dito isso para o próprio povo de Coríntios, que vivia um momento de divisão. Nós não podemos carregar esse título de povo desunido, isso precisa nos incomodar. E como isso pode ser mudado? Com cada um de nós fazendo a nossa parte, não alimentando esse tipo de coisa, porque o que tem de crente hoje se alimentando de páginas de fofoca gospel, o que tem de crente hoje se alimentando de comentários tóxicos, que está na moda falar tóxicos agora, de comentários tóxicos na rede social. Quantas pessoas são juízes sentados em suas cadeiras, em suas poltronas, ou até mesmo em suas privadas, sentados e julgando as pessoas por causa do que fizeram ou deixaram de fazer. Quando um homem de Deus cai, quando uma mulher de Deus cai, as pessoas vão buscar saber o que aconteceu, elas vão se informar, elas vão tirar suas percepções, elas vão tentar ver a intenção do coração da pessoa, elas querem tomar um lugar de juízo, um lugar de Senhor e até o próprio lugar do Espírito Santo, a fim de saber o que está acontecendo, para ter informações. Mas só que isso, na verdade, só traz, amados, duras consequências para o povo de Deus. Quando o homem de Deus cai, não é a igreja que perde, é o corpo de Cristo que perde. Quando o escândalo acontece em qualquer igreja, quem perde não é o povo daquela igreja, quem perde é o povo de Deus, é o nome de Cristo. Por isso, não seja parte disso, não faça parte daqueles que sustentam a difamação da igreja evangélica brasileira. Não seja parte disso, não faça parte disso. Se afaste de todo e qualquer tipo de coisa que pode contaminar o teu coração, mas encha a tua vida, preenche o teu coração das coisas de Deus que vão te aproximar dele e de coisas que vão te deixar cada dia mais firmes na sua caminhada de fé. Amados, nós já temos que lidar com lutas internas e pessoais, nós já temos que lutar contra os nossos próprios pecados, e eles já são grandes demais. Por que carregar o pecado dos outros? Por que carregar situações de outros? Se formos para carregar os pecados ou as situações de outros, que sejam para aliviar esses fardos. Carregar pecados não, carregar os fardos, que sejam para aliviar os fardos dos nossos irmãos, não para trazê-los para nós. Nós já temos problemas demais, nós já temos situações demais a tratar, nós já temos muitas coisas a fazer. Então, como dizia minha mãe, não procure sarna para se coçar, porque dentro desse contexto, nos dias de hoje, é o que nós mais temos visto: pessoas que se levantam para tentar trazer alguma espécie de dano sobre a igreja de Cristo, e muitas dessas pessoas são machucadas. Muitas dessas pessoas tiveram líderes paternalistas, muitas dessas pessoas foram feridas dentro de igrejas, muitas dessas pessoas foram traídas, machucadas, e o que elas fazem? Ao invés de elas buscarem cura, elas fazem com que as suas feridas sejam propagadas a fim de que outras pessoas também sintam a mesma dor que ela está sentindo. A grande verdade é essa. Elas dizem que querem consertar, mas muitos não querem. Muitos, na verdade, eles querem apenas contaminar as pessoas com as suas próprias dores, porque é natural do ser humano. O ser humano ferido, ele fere. Agora, o ser humano curado, ele cura. Eu não posso dar aquilo que não tenho. Isso é bíblico, isso é vida. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se o Gabriel me chamar para falar de física, eu vou ficar boiando, eu não sei nem matemática. Eu não posso dar aula de física e nem conversar sobre isso, porque eu não sei, eu não tenho conhecimento. Agora, se Deus derramou algo sobre a minha vida, de bom, que eu venha usar esse algo de bom
para abençoar as outras pessoas, e que esse óleo que Deus derramou sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre a minha cabeça, sobre o meu coração, essa bênção que Deus derramou sobre mim, que eu derrame essa bênção sobre a vida de outras pessoas. É isso que Davi disse no Salmo 133, quando nós estamos unidos, a bênção ela é decretada, e ela vem sobre as nossas vidas, a provisão ela vem sobre as nossas vidas. Por isso que nós precisamos estar conectados, porque Satanás ele é astuto e ardiloso, ele é sagaz. A serpente sabe o que ele está fazendo, e de pouco em pouco ele vai contaminando o nosso coração, ao ponto de que chega um momento que nós estamos frios espiritualmente, estamos descrentes da igreja, estamos feridos pelas dores das outras pessoas, e quando menos percebemos, já não fazemos mais parte do corpo de Cristo. Paulo disse: nós somos um corpo, e por isso, como corpo, precisamos viver comunidade, em unidade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 ao 13, diz assim, 1 Coríntios 12, 12, diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém, amados? Nós somos um corpo, e o corpo é feito de muitos membros. Paulo vai discorrer a respeito da importância de cada membro desse corpo, da mão, do pé, enfim, de cada membro desse corpo, a importância de cada um deles. E dentro desse contexto de corpo de Cristo, todos nós vivemos debaixo do vinho do Espírito Santo, ou seja, vivemos debaixo da porção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Todos nós vivemos com um Deus e Pai, um só batismo, uma só fé, um só Cristo e um só Deus Pai de todos. Amém, amados? Nós não temos, não deve haver divisões em nosso meio, porque nós somos o corpo de Cristo, e dentro de um corpo de Cristo todos importam. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: você importa dentro do corpo de Cristo. E você precisa entender isso tem que fazer parte da sua identidade. Não é porque alguém está te dizendo: olha, você faltou no culto, você fez falta. Você faz falta dentro do corpo de Cristo. Quando você deixa de participar, quando você deixa de vir, mesmo que alguém não te mande uma mensagem, você precisa entender que você é importante dentro do corpo de Cristo. Deus te separou para ser esse corpo. Deus poderia ter criado qualquer outra coisa, mas Deus construiu a igreja. O próprio Cristo instituiu a igreja. O próprio Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Da mesma forma que Deus criou a instituição casamento, Deus também criou a instituição igreja. Nós somos esse povo, nós somos esse corpo, no qual Jesus Cristo é o cabeça. Por isso, dentro do corpo de Cristo, todos importam. Amém, amados? Satanás vai dizer para você: você não é importante neste lugar, você não é visto neste lugar, você não é lembrado neste lugar. E quando eu estou dizendo este lugar, não é sobre este lugar, qualquer lugar onde você for. Ele vai tentar trazer condenação. Satanás odeia nossas vidas, ele odeia a igreja de Cristo, porque mesmo nós sendo falhos e pecadores, Deus nos ama e nos unifica com o poder do sangue. Mesmo que se nós pecarmos, nós temos um intercessor fiel diante do Pai. Já Satanás pecou e foi expulso do céu, não teve segunda chance. Ele já está condenado ao lago de fogo e enxofre, ele já é um perdedor. O seu destino é morrer, o seu destino é viver na eternidade de fogo e enxofre. O seu destino é inferno. Já nós somos redimidos, nós recebemos redenção, nós recebemos misericórdia, nós recebemos graça. Por isso ele tem ódio do povo de Deus, ele tem ódio da igreja. A igreja é um dos únicos lugares onde um morador de rua é bem-vindo. Ele pode sentar do lado de um médico, do lado de um engenheiro, do lado de um mega empresário. Não há distinções. Vai fazer isso para você entrar na maçonaria? Vai bater na porta de uma loja maçônica para ver se você pode entrar? Obviamente que você não vai poder participar, porque seitas fazem isso. Seitas excluem as pessoas. Elas dizem: você pode chegar até aqui só. A igreja não, a igreja abraça, a igreja ama, a igreja cuida, dentro das suas fraquezas, dentro das suas dificuldades, mas ela busca amar. Ninguém perguntou para você o seu currículo de vida quando você entrou aqui. Ninguém perguntou isso para mim: olha, de onde você veio, o que você fez, você já matou alguém, você já roubou, você já foi preso.
Ninguém pediu as minhas credenciais, diferentemente de qualquer outro lugar que a gente pise. A igreja ama, independente da nossa história, independente do que nós fomos, independente do que nós fizemos. Nada mais importa diante de Jesus. Ele perdoa os nossos pecados, Ele perdoa o nosso passado, Ele joga no mar do esquecimento, Ele nos ama e nos traz para a sua mesa. O sangue nos unifica, amém, amados? O sangue faz com que eu e você seja importante. O sangue de Jesus Cristo traz sobre nós uma convicção de que todos importam dentro do corpo de Cristo. Cada um de nós somos importantes, cada um de nós tem a sua devida importância dentro da sua particularidade e dentro da sua singularidade. Nós não somos melhores uns que os outros, nós não somos melhores do que ninguém. Cada um se move dentro do seu dom, dentro do seu chamado, dentro do seu talento e dentro do propósito de Deus sobre as nossas vidas. Ah, pastor, eu ainda não sei onde eu preciso me mover na igreja. Comece se movendo. Você nunca vai descobrir seu propósito se estiver parado. O propósito você descobre no meio do caminho. Jesus nunca disse para os discípulos o que eles iam ser. Jesus disse: larga tudo o que vocês estão fazendo e me segue. Jesus não deu um curso para eles antes, separadamente, dizendo: olha aqui 12, vou dar uma palestra no Data Show para vocês, olha aqui, vocês vão fazer isso, isso e isso. Não, Jesus falou para eles: vem e me segue. O reino está em movimento. O reino, ele vive em movimento. Começa a fazer algo para Deus. Usa o teu dom, o seu talento. Se você não sabe qual é o seu dom, o seu talento, usa a sua disposição e o seu tempo, que é a maior moeda. O preço, o que nós temos de mais valioso nos dias de hoje é o nosso tempo. Disponibilize seu tempo para fazer algo para Deus. E aí no processo e no caminho você vai descobrindo aquilo que Deus tem para você. Tem gente que me pergunta: como você descobriu que ia ser pastor? Servindo. Eu nunca imaginei ser pastor, nunca sonhei ser pastor. Eu servia. Eu era grato por que Deus fez na minha vida e comecei a servir. Fui levar marmitex para o pessoal morador de estado de rua. Fui servir na igreja. Fui fazer isso. E com o tempo Deus foi acrescentando aquilo que Ele tinha para mim. E se Deus não me chamasse para o ministério, eu sempre digo isso, eu seria um dos braços direitos do meu pastor lá em São José. Eu tenho a plena certeza disso. Eu estaria servindo da mesma forma. Se com o microfone na mão, não sei, mas estaria servindo. Estaria em movimento. Por isso, amados, esteja em movimento, faça algo para o Senhor. Essa é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo tem que estar em movimento. Quando estamos parados demais, nós temos tempo para olhar o que os outros estão fazendo de errado. Agora, quem está em movimento está sempre buscando fazer algo diferente. Quem está em movimento sempre está buscando melhorar. Quem está em movimento sempre está tentando fazer alguma coisa nova. Agora, quem está muito parado tem tempo para observar aquilo que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. Quem observa muito e critica muito são os que menos fazem. Os que menos fazem são os que mais criticam. Sempre foi assim. Os que mais tacam pedra são os que não têm capacidade de liderar uma célula. E a capacidade que eu digo é disposição. Os que mais criticam são aqueles que não têm coragem de pegar uma vassoura e limpar o banheiro. Por isso nós precisamos estar em movimento, sabendo que somos importantes dentro do corpo de Cristo, cada um dentro da sua função, cada um dentro daquilo que Deus o chamou para fazer. E no meio do caminho Deus revela o propósito. No meio do caminho Deus mostra para você o que Ele tem especificamente sobre a tua vida. Vocês estão aí? Para a gente encerrar, abre lá comigo em Atos capítulo 2. Atos 2, verso 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos e à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos até aí. Amém, amados? Mais uma vez mostra como eles viviam. Eles partiam o pão, eles estavam em unanimidade no templo e partindo o pão de casa em casa. Eles viviam com singeleza e com alegria de coração. Eles estavam louvando a Deus, eles tinham a simpatia de todo o povo. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: o crente tem que ser simpático. Tem cara que tem uma cara feia, a natureza tem a cara feia, mas o cara faz mais cara feia ainda. Bravo, não conversa com ninguém, a pessoa, paz do Senhor, tudo, bom dia só se for para você. Gente do céu, é inacreditável uma coisa dessa. Eu quero ver ele falar isso para o chefe dele. Isso é inaceitável no meio do povo de Deus. O povo de Deus é um povo alegre, é um povo que tem alegria de libertação. Eu nunca vi alguém que sai da cadeia triste. Se bem que, né, com esses benefícios que o Lula dá, eu acho que... Mas, voltando aqui para o contexto, a alegria da liberdade é algo tremendo. Um passarinho, quando é liberto da gaiola, ele fica feliz, ele sai ali cantarolando, vindo para um lado para o outro. Uma criança, quando sai de um lugar, quando ela está enjaulada, igual meu filho, quando sai ali do Ministério Infantil, começa a correr 10 mil vezes para ver... É alegria, é liberdade. E o povo de Deus, ele tem alegria. Imagine o povo ali junto, repartindo o pão, as refeições com alegria, com singeleza de coração. Se tinha alguém triste, eles oravam. Se tinha alguém triste, eles abraçavam. Se tinha alguém em luto, eles choravam junto. Mas isso é momentâneo. O povo de Deus é um povo que se movimenta em alegria. O povo de Deus, ele tem alegria da libertação. Porque a Bíblia nos diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo irão ceifar. Amém, amados? A alegria é um estado que Deus derrama sobre nós. A alegria da vida do Pai sobre nós, a vida de Deus se manifestando sobre nós. E eles viviam unânimes. A palavra unânime significa uma somente, uma mentalidade, comum acordo ou a mesma paixão. Amados, eles viviam movidos pela mesma causa, pela mesma paixão, e era Cristo. Por mais que eles tinham dificuldades, diferenças, nós não podemos romantizar a igreja apostólica ou a igreja primitiva, porque eles também tinham problemas entre si. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: onde tem gente, tem problema. Agora vira a pessoa que está do teu outro lado e fala assim para ela: onde tem muita gente, tem muito problema. Porque pessoas geram problemas, é natural. Ou não tem problema na sua família? Sua família é perfeita, nunca deu um BO no churrasco. Nunca alguém levou um dólar e ficou tomando coca. Nunca aconteceu isso. Nunca o cara levou a senha e quis comer a picanha. Não, na sua família é perfeita, não tem isso. Nunca teve um primo que discutiu com o outro, um tio que brigou com o outro. Nunca teve isso, né? Alguém que falou mal do outro pelas costas, briga no grupo de WhatsApp. Nunca teve, né? É perfeita a sua família. Discordar da opinião do outro. A não ser que você viva no céu, num pedaço do céu, e desça para a terra só para vir para a igreja. Porque, amados, todos nós temos problema. Todas as nossas famílias têm as suas dificuldades, as suas particularidades. A gente vive em 4 pessoas, eu, minha esposa e meus 2 filhos. Tem dia que é difícil. São 2 seres humaninhos ali sendo formados. E essa geração é folgada demais. Eles acham que tudo é deles, que eles... O meu filho acorda de manhã, pega o controle da televisão e não quer compartilhar o controle com ninguém. E quando você vai pegar o controle da mão dele, ele quase que quer brigar com você, fazer cabo de guerra o controle. Você fala: ah, meu Deus do céu, que geração é essa? São folgados, espaçosos. E dentro de casa há problemas. Eu e a pastora, embora graças a Deus tenhamos um ótimo relacionamento nesses mais de 12 anos que nós estamos juntos, já tivemos fagulhas, discussões, problemas. Já falei para ela: você gasta demais. Ela não para de gastar.
Eu já falei para ela, você dá muito gasto para a minha vida. É cílios, é cabelo que tem que pintar, é unha que tem que fazer, é botox que quer fazer. Eu falei, mulher, eu vou ter que começar a jogar na Mega Sena desse jeito. Vale Cap, não sei, bingo, sei lá. Por quê? Embora isso seja só uma brincadeira, amém, amados? Mas eu falei para ela, amor, se eu pudesse eu te dava as estrelas do céu. Mas para pagar botox, silicone, tudo que você quer, não dá. Eu tenho que vender meu carro, sei lá, vou ter que vender minha Bíblia. Não tem como. Vamos por partes. Agora quero colocar uns negócios do dente. Agora que está na moda, faceta de dente. Já viu? Faceta no dente. A pessoa põe os dentes, fica parecendo jogador de futebol. Pastora, quer colocar isso também. E aí, você vai vendo as coisas e fala, acontecem problemas. Embora seja uma brincadeira, nós já tivemos nossos arranca-rabos. Assim como você já teve alguma coisa com seu marido, né? Ou você também nunca teve nada na sua casa, é perfeito o seu casamento. Ou você nunca discutiu com o teu filho, ou teu filho nunca discutiu com você e bateu a porta do quarto. Ou você é um filho perfeito que nunca discutiu com a tua mãe, ou com o teu pai. Só que embora nós tenhamos as nossas diferenças, isso é comum, ter uma só mente, ou seja, estar em comum acordo e tendo a mesma paixão, é isso que nos une. Por isso eles viviam unânimes, de uma forma que não era uma unanimidade ou uma unidade de uma forma superficial, mas era uma unanimidade, uma unidade de forma espiritual. Quando um tinha problema, todos oravam. Quando um passava por dificuldade, todos ajudavam. Eles tinham uma mente em comum acordo, uma mesma paixão. Eles amavam Jesus. Eles amavam a Cristo. E eles buscavam com todo o seu coração viver de uma forma que agradasse o coração de Deus. E essa é a nossa missão. Buscar viver de uma forma que agrade o coração de Deus. Amém, amados? Buscar viver como uma igreja que agrada o coração de Deus. Uma igreja que contempla a glória de Deus. Uma igreja que manifesta quem Deus é. Uma igreja que revela Jesus Cristo sobre a terra. Uma igreja que revela a palavra de Deus sobre a terra. E uma igreja que vive em comum acordo debaixo de uma mesma paixão e de um mesmo Senhor e de um mesmo Deus e Pai de todos, que é o nosso Senhor. Amém, amados? A palavra unânimes, ela tem o significado de unissono. Unissono é o mesmo som que o outro, ou seja, a mesma frequência. O significado dessa palavra é como você imaginar uma orquestra. Imagine agora na sua mente uma orquestra, ou uma orquestra montada aqui, e cada instrumento dessa orquestra tem a sua singularidade ou a sua particularidade. O violão tem 6 cordas. O violoncelo tem 4 cordas. O violino tem 4 cordas. A harpa tem 45 cordas, de 40 a 45 cordas. Cada instrumento tem o seu tom e o seu grau. Cada instrumento tem a sua singularidade, o seu tamanho, a sua particularidade. Mas a frequência do som, ela é emitida da mesma forma, porque um maestro está coordenando aquela orquestra. A palavra unânimes significa que existe um maestro, e o nome dele é Espírito Santo, e ele vai usando a mesma frequência sobre as nossas vidas, mesmo que nós tenhamos particularidades e singularidades diferentes. Ele faz com que você no seu tom, você no seu grau, você no tanto de cordas que você tem, você na sua particularidade, na sua singularidade, ele como maestro, ele vai ditando a regra, ele vai fazendo com que as nossas vidas sejam ali ministradas. Ele faz com que a nossa vida alcance uma frequência onde uma só música é declarada, e essa música adora o nome de um só Deus, que é Jesus Cristo. Por isso, viver em unidade, viver numa unanimidade, significa viver numa mesma frequência.
emitir o mesmo som, ter a mesma paixão, ter a mesma mente. Porque se eu estou emitindo um som e você está emitindo outro, se eu tenho uma visão e você tem outra, isso causa ruptura, isso causa divisão. Visão mais visão causa divisão. Agora, unidade significa você estar dentro da sua particularidade, dentro da sua singularidade, você está fazendo com que a frequência da canção seja a mesma. Isso atrai a bênção de Deus para a terra. Isso faz com que os milagres aconteçam. O povo, eles paravam para orar. Pedro estava preso. Quase um trava-língua, né? Pedro estava preso. E Pedro, ali naquela cadeia, o povo se fez o quê? Se uniu em oração. O que aconteceu com a cadeia? O anjo foi lá e explodiu a cadeia. Porque a unidade revelava a bênção. A unidade atrai a bênção. Por isso que há poder na igreja de Jesus Cristo. Por isso que o inferno ele treme diante de nós. Por isso que ele tem medo de nós. Por isso que ele tenta destruir tudo quanto é igreja, tudo quanto é ministério, tudo quanto é povo que está se ajuntando, ou tipo de ajuntamento. Por isso que ele está fazendo com que cresça o número de desigrejados hoje. Pessoas que dizem que não precisam congregar, pessoas que dizem que congregam em casa. Isso é uma mentira de Satanás. Essa é a mentira de Satanás do século 21. Essa é a mentira que ele tem operado. Por isso, ele faz com que pessoas saiam do corpo. Porque ovelhas que não têm pastor, que é Jesus, não estou dizendo de mim, Jesus que é o nosso supremo pastor, ovelhas que não têm pastor não conseguem reconhecer a voz do pastor. João capítulo 10 fala assim: eu tenho as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e eu as conheço pelo nome. Jesus, ele conhece o seu rebanho, ele conhece o seu pastoreio. Agora, quando as suas ovelhas vão sendo apartadas, quando as suas ovelhas vão saindo do seu campo, quando as suas ovelhas vão saindo do seu arraial, elas não conseguem mais ouvir a voz do Senhor e do seu supremo pastor. Por isso Satanás tem atacado tanto contra a igreja, por isso que ele tem tentado contra a vida de muitas pessoas que foram feridas em determinados momentos e fazendo com que essas pessoas se tornem desigrejadas. Mas quando eu e você entendemos que nós vamos ter diferenças, que nós não vamos ser iguais, mas que nós somos unidos por um sangue, nós somos unidos por uma causa, nós somos unidos por um propósito, nós somos unidos por uma fé, por um só batismo, que nós somos irmãos em Cristo Jesus, nós somos filhos de um mesmo Pai. Quando nós entendemos isso, amados, nós entramos na mesma frequência do Espírito Santo, nós entramos na mesma frequência do céu. E quando atingimos esse nível de frequência, esse nível de relacionamento, intimidade, quando nós clamamos, as portas do céu se abrem, as janelas se abrem, o milagre vem sobre as nossas vidas e o sobrenatural começa a operar no meio do povo de Deus. Amém, amados? E é isso que nós precisamos buscar e viver. Isso que nós precisamos buscar e viver. Buscar viver todos os dias das nossas vidas. Viver na mesma frequência. Buscando o mesmo Deus, o mesmo Pai. Vivendo para a glória dEle. Nos afastando de toda e qualquer contenda, de toda e qualquer ira, de toda e qualquer briga. Nos afastando de tudo aquilo que nos roube a nossa paz. E buscando viver em paz com todos. Buscando amar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Cuidar uns dos outros. Essa é a chama que precisa estar acesa no meio do povo de Deus, amados. Perdão é uma palavra que caminha junto com a unidade. Amor é uma palavra que caminha junto com a unidade. Relacionamento é uma palavra que caminha junto com a unidade. Se quisermos viver na mesma frequência, nós vamos precisar nos relacionar como filhos de Deus, como irmãos. E sabe quem faz isso? O sangue. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos une. O sangue de Jesus nos faz filhos que estão na mesa. Por isso, nessa noite, o Senhor nos traz para esse lugar, para a mesa. Nos traz para essa casa, nos traz para esse corpo, para que nós possamos ser ministrados com essa frequência do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, curva sua cabeça.